20 em diante. Gálatas, capítulo 5, versos 20 em diante. Vamos a partir do 19. A partir do 19 em diante. Gálatas, capítulo 5, versos 19 em diante. Vamos dar leitura em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem, idolatria e feitiçaria, ódio e discórdia, ciúme e ira, esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Aqueles que pertencem a Cristo Jesus crucificaram seus maus desejos e paixões. Se agora estamos vivendo pelo poder do Espírito Santo, sigamos a liderança do Espírito Santo em todos os aspectos da nossa vida. Então, não precisaremos mais andar em busca de honras e de popularidade que levam à inveja e aos maus sentimentos. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Pai eterno, estamos na tua presença, Senhor, mais uma vez te agradecendo de todo o nosso coração por tudo que tu és, meu Pai. Tu és o Deus dos deuses, Senhor dos senhores, o Deus que criou terra, céu, mar, a fonte das águas e tudo que neles há. E te agradecemos porque só te adoramos, meu Senhor Deus, e queremos realmente te adorar de todos os nossos corações. Que nada venha se colocar, meu Deus, no primeiro lugar, mas que tu possas ser o primeiro lugar em nossas vidas, em absolutamente tudo que viemos a fazer. Tenha misericórdia de cada um de nós e nos dê graça. Pedimos agora, nesse momento, Senhor Jesus, que estamos aqui a meditar na tua palavra, que o teu Espírito Santo possa falar a cada coração, possa revelar a tua palavra, abrir nosso entendimento, para que possamos, meu Senhor Deus, entender a tua palavra. Também nos dê graça, para que possamos, meu Deus, além de ouvir a tua palavra, possamos guardá-la em nossos corações e também possamos colocar em prática em nossas vidas. Abençoa agora cada um dos teus servos que aqui está, meu Deus. Abre o entendimento de cada um, mais uma vez te peço. Também pedimos em favor daqueles que não estão presentes. Tu sabe o motivo de cada um. Os que estão enfermos, meu Deus, cura as enfermidades dos que estão enfermos. Cura, Senhor. Que a tua potente mão possa estar sobre os teus servos, onde quer que eles estejam, sejam, meu Senhor, em suas casas, sejam nos hospitais, onde quer que estejam, que as tuas potentes mãos possam estar sobre eles. Cura os que se acham enfermos. Leva a saúde, meu Deus, para que eles possam realmente estar, meu Senhor, dispostos para estar aqui conosco também, ouvindo e participando, meu Senhor, desse culto em gratidão a Ti. Também pedimos, meu Deus, pelos que estão viajando, aqueles que estão trabalhando, guarda cada um, também que o Teu Espírito Santo possa falar poderosamente aos seus corações. E também pedimos para os fracos, aqueles, meu Senhor, que estão dormindo espiritualmente falando, desperta-os, meu Deus, acorda, dai da Tua graça, levanta os que estão caídos, ressuscita os que estão mortos espiritualmente falando, meu Deus. Dê graça para que também possa estar conosco, que possamos juntos, Senhor Deus, nos ajudar. Possamos também orar uns pelos outros, mais uma vez te pedimos, meu Deus, coloca as tuas mãos sobre cada um de nós. Usa-nos em tuas mãos, é o que nós te pedimos e agradecemos de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Irmãos, nas minhas anotações, domingo passado não teve, né, a escola dominical, que foi o Dia das Mães, né? Nas minhas anotações, nós estaríamos a partir do versículo 20. Mas, como eu não tenho essa certeza, eu até pergunto se algum dos irmãos tem lembrança. O versículo 20
as referências que nós deveríamos ter lido seria Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 18 e 19, e 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 19. Eu não sei se alguns irmãos lembram de ter lido essas referências. Eu marquei a partir do versículo 20. Não sei se alguém lembra se a gente avançou mais ou não. Se ninguém lembra, a gente vai a partir do Coríntios, o quê, irmão Jonatas? 11? 7, 11? 11, do 17 ao 19. Eu acho que que às vezes tem alguns irmãos que marcam, né? Por isso que eu estou perguntando. Mas também não tem problema. A gente, se foi lido, a gente dá uma recapitulada rápida aqui. Bem, a gente então fez a leitura a partir do versículo 19, né? Que está falando das obras da carne. A gente tinha dito que até da maneira, né, que está colocado, está dividido, né, em assuntos. Então começa no 19, né? Ora, as obras da natureza humana produzirão os seguintes resultados: imoralidade sexual, impureza e libertinagem. Aqui está falando está colocando 3, né, situações ligadas à área sexual. Depois vem ciúme e ira e esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né? Queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e toda esta espécie de coisa. Então, aqui a gente vê, depois da parte, né, sexual, que são os 3, fala idolatria e feitiçaria. Isso aí está falando, né, de um aspecto mais ligado a Deus mesmo, né? Idolatria e feitiçaria, onde você coloca literalmente, né, alguma coisa no lugar de Deus. E quando fala da idolatria, a gente já falou sobre isso, né? Qualquer coisa que você ama, que você aposta, né? As pessoas que apostam, não, eu tenho fé nisso, né? Essa pessoa é o meu guia. E aí você está colocando acima de Deus, né? Alguma coisa, ou o teu estudo, a tua competência, né? Ou algum familiar, ou a sua casa, o seu carro, seja lá o que for. Pessoas que, né, têm aquele cuidado até demasiado, né? Na casa, não que a casa não tem que ser limpa, mas eu lembro eu tinha até uma parente que morava em Santos, que uma casa simples, era muito limpa, realmente, até demais, mas não poderia entrar de jeito nenhum de sapato na casa dela. É um bom costume, né? Se fosse uma japonesa, a gente até entenderia, né, que é o costume deles. Mas o brasileiro não é o costume. Então, era um excesso. Ela só tinha um filho. Meu Deus do céu, não podia nem, né? Porque assim, a casa era tudo, então assim, é uma coisa demasiada, um apego demasiado, né? Então imagine, se alguém deixasse cair talvez um copo, alguma coisa, riscasse uma parede, uma criança era capaz de ter alguma coisa muito séria ali, né? Porque tinha o coração apegado, né? Nós não podemos ter nosso coração apegado a nada, né? Que não seja o nosso Senhor Deus. Até porque a Bíblia fala que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração, né? Então, o que é um tesouro? O tesouro é algo que você guarda, né? As 7 chaves e tem um cuidado. Então, esse cuidado que nós temos que ter com a nossa salvação, realmente, né? A nossa salvação, né? Entendermos que precisamos, né, cultivar isso, porque a nossa alegria, o nosso objetivo é chegar ao céu, estar com o Senhor. Então, esse é o nosso tesouro, né? Aí até a Bíblia fala de uma parábola, né? Alguém que tinha muito dinheiro e descobriu, né? Descobriu que tinha um tesouro. Foi lá, comprou aquele terreno, né? E, claro, ele não falou para ninguém, porque ele sabe, lá é o tesouro. Ele gastou tudo que tinha num tesouro. Então, está dando esse exemplo para nós. Nós temos que gastar, entre aspas, né? Vamos falar assim, tudo que temos para a nossa salvação. O nosso empenho tem que ser isso, né? Porque a Bíblia diz que as outras coisas, a traça e a ferrugem corrói, né? Tudo aquilo que tentarmos construir aqui, galgar aqui, tudo isso vai ficar. Nós já sabemos disso, que não levamos nada, né? E a traça, né? O fogo, ou seja, a enchente, o vendaval, o terremoto, tudo isso, né? O ladrão, né? O ladrão pode levar uma coisa, né, que você tem que às vezes nem pagou, né? Eu não lembro se eu já tive essa sensação. Se eu não tive, eu lembro que uma vez acho que teve um irmão lá na igreja, né, comprou uma bicicleta, até o irmão Wilton, eu lembro disso, lá na Assembleia de Deus, né? Comprou uma bicicleta novinha.
estava pagando, acho que na primeira semana roubaram. Eu senti como se fosse eu, né? Eu fiquei imaginando como é que é a sensação, você empatar todo o dinheiro que você tem, né? Para comprar uma coisa, pagar a prazo, chega um ladrão e leva uma bicicleta novinha. Eu lembro que era criança ainda, eu fiquei com aquilo na cabeça, né? Uma bicicleta. Imagine aqueles que, né, levam coisas muito mais valiosas, né? E é assim mesmo. Então, se você coloca o seu coração nisso, saiba que você pode perder a qualquer hora, né? Porque aqui nesse mundo não há garantia de nada. Agora, a salvação, sim, né? É um bem eterno que ninguém pode tirar de você, né? Então, é nisso que nós devemos realmente colocar nossos corações. Então, aqui fala desses dois, né? Que é ligado à questão da idolatria, né? E também idolatria e feitiçaria, né? A gente também falou que essas coisas estão muito interligadas, né? Está tudo muito interligado. Feitiçaria, imagine, né? Alguém que se presta a esse papel, né? De ser um feiticeiro, de fazer feitiçaria, ou ajudar alguém a fazer feitiçaria contra... Então, assim, o que está aí? Está implícito aí a inveja, né? Normalmente, existe uma inveja por trás disso, né? Maldade no coração mesmo, né? Porque às vezes você quer fazer o mal para o outro. Eu estou falando às vezes, né? Às vezes não é sempre, né? Mas é que alguns vão querer dizer que, na verdade, ele está querendo... É que já fizeram mal para ele, né? Agora ele está querendo pagar, né? Ele só está querendo pagar o mal com o mal, né? Então vai lá para a feitiçaria, né? Para tentar. Bom, então a gente vê que são pessoas, né? Aquelas que pensaram nisso e quando vão buscar essa ajuda para alguém fazer, está fazendo a mesma coisa, né? Tem um interesse, às vezes quem vai fazer vai ganhar um dinheiro por isso, né? E normalmente ganha, né? E estão falando de feitiçaria nos diversos níveis, né? Os irmãos sabem que tem a baixa, né? Vamos chamar assim, a baixa feitiçaria, o baixo espiritismo, até o alto espiritismo, e feitiçaria tem de tudo. A gente sabe que os políticos, né, também costumam, né, os lá de Brasília, os daqui também, costumam buscar pessoas, né, que aparentemente têm esses dons, né, para ajudá-los de qualquer forma, né? A gente sabe disso. Então, junto com tudo isso tem a inveja, né, tem a cobiça, e tem esses sentimentos que são obras, né, do humano. E claro que está desagradando a Deus, porque você está confiando, né, numa força sobrenatural, que nós sabemos qual é, uma força maléfica, uma força do mal, e você não está confiando em Deus, né? E se você estivesse confiando em Deus, você jamais faria isso. Porque o Senhor Deus diz que nós temos que amar nossos inimigos e não pagar o mal com o mal, né? E, bom, e depois, todos os outros fatos aqui que nós vemos, né? É tudo na relação nós com o próximo, né? Aí vem ódio e discórdia, ciúme e ira, né? Esforço constante para si, queixas e críticas, dissensões, facções, inveja, né? Tudo isso tem a ver com o próximo, né? E aí que tem o embriaguez, é uma coisa que tem muito a ver com você, mas às vezes também você acaba, né, tendo também uma dimensão para com o próximo. O indivíduo embriagado, muitas vezes, ele não está causando mal só para si, né? Ele acaba causando mal para terceiros também, né? Orgias e toda essa espécie de coisa, né? Então, orgia aqui está no sentido dos exageros, né? Qualquer tipo de exagero está aqui nessa questão da orgia, e toda essa espécie de coisas. Então, aqui está falando, tudo isso aqui são obras, né, da carne. Então, só voltando aqui, né, então, ódio e discórdia, sabemos, né, que a palavra de Deus nos ensina, né, que nós temos que dar lugar à ira, não qualquer tipo de justiça, né, que queiramos que seja feita, nós temos que pedir a Deus, nunca nós mesmos fazer justiça, porque nós fatalmente iremos errar, né? Não temos essa competência para agir com justiça. Só o Senhor Deus que age, né? Ciúme e ira, aqui, né, aquele ciúme no sentido pejorativo da palavra, ou seja, ciúme doentio, né? Porque eu digo isso porque a própria Bíblia, dependendo da tradução, os irmãos vão ler em algum momento lá que fala que o Espírito Santo tem ciúme, né, de nós. Então, ciúme no sentido de zelo, é nessa tradução de zelo, não esse ciúme doentio, né? Aqui está falando daquele ciúme doentio, onde a pessoa fica preocupada, né? O ciúme pode ser entre um casal, um marido e mulher, mas pode ser o ciúme do filho, da filha, o filho tem ciúme do pai, também tem esse tipo de ciúme, né? Você fica numa perseguição, numa neura,
E qualquer movimento que você vê, você já pensa que está acontecendo alguma coisa, né? E alguns vão até as vias de fato, né? Em querer tirar satisfação, até morte, sabemos, né? Que acontece em função de ciúmes que às vezes não tem nada de concreto, era só uma questão da cabeça da pessoa. Isso tudo são obras da carne, né? Esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né? Onde a Bíblia fala que nós temos que considerar os outros, né, superiores a nós mesmos, que nós temos que olhar para o outro e tudo aquilo que nós queremos que o outro faça para nós, nós devemos fazer para o outro, né? Que devemos dividir o que temos, não devemos colocar nosso coração nos bens materiais e tudo mais. E aqui uma obra da carne é isso, né? Que esforço constante para conseguir o melhor para si próprio, né? Pessoas que não querem dividir nada com ninguém. Isso é obra da carne, né? Até a própria psicologia aí fala que como você tem que viver um pouco melhor, né, no sentido humano. Então eles dizem que uma das práticas que você deve fazer sempre que você puder, quando você sair com alguém, paga as coisas para os outros, que é um excelente sentimento esse. Pague, não fique só ali, né, naquele. E tem gente que, né, ele sai com a turma, na hora de pagar, ele, como diz outro, ele dá um migué, né? Eu vou ali ao banheiro, e fala isso mesmo, vou ao banheiro, vou não sei o quê. Eu conheço um grupo de motos que a gente anda aí e tem algumas figurinhas carimbadas, né? Que o pessoal já fala, esse aí, toma cuidado, não deixa ele sair não, porque na hora de pagar ele sempre diz que vai, não volta, porque alguém já pagou para ele. Então são pessoas que são, né, com a mão fechada. Às vezes tem, não é porque não tem, se não tem, ok, né? Tem, mas é mão fechada, não, né? Devemos ser, se o Senhor nos deu, né? Faça isso, até humanamente falando, é um bom sentimento, né? É isso que eu estou falando, até a psicologia prega isso, faça isso, você vai se sentir melhor. Mas aqui não é uma questão de psicologia, não. Estamos falando que é como obra da carne, né? Essas questões realmente não são boas para nós, né? Queixas e críticas, já falamos disso, acho que domingo passado, né? Demos pessoas que só vivem, né, para se queixar e criticar. Se queixa de tudo, nada tá bom, e vai viver assim o resto da vida, porque, né, o mundo já não é bom mesmo, né? E a pessoa ainda tem essa depressão, essa coisa para baixo, então só vive se queixando. E muitas vezes se queixa de nada, né? Porque tem condições, está sendo ajudado, mas continua se queixando. Ou criticando, pessoas que só criticam também. E não é aquela crítica construtiva, né? É uma crítica sempre depreciativa. Então, são pessoas que a gente até deve evitar, né? Porque se você não tomar cuidado, você entra, como diz o baixo, entra num baixo astral aí, ou seja, começa a pensar negativamente também, que a pessoa só fala coisa ruim. Então, nós temos que chegar já falando de Deus, né? Já chegar ali no versículo, cantando o hino, ora e vai embora. Não dá para ficar muito, porque são pessoas que realmente precisam dessa transformação, né? Precisa que o fruto do Espírito esteja presente, não essas obras da carne. Bom, aí vem facções, né? São aquelas divisões, né? Pessoas que sempre estão dividindo, seja lá que o assunto for, ele sempre está dividindo, né? Ele não concorda com nada, faz questão de ser, né? Se for na política, ele é do contra, se for do time de futebol, ele também é, qualquer que seja o assunto, ele é, e se for no sentido, né, espiritual também. O pastor ou alguém dá um ensino, ele sempre vai querer achar alguma coisa para dizer que não é bem assim, não, que está interpretando errado, que ele tem uma interpretação diferente. Então, é um espírito faccioso, né, de facção. E inveja, né, inveja principalmente naquele sentido que a gente sempre fala, né, que a inveja não é só você querer o que o outro tem. Além de querer o que o outro tem, você deseja que ele também não tenha. Você quer que ele perca aquilo para você ter o que é dele, e ele fique sem nada, né? Então, é um espírito de inveja que realmente é obra da carne, né? Temos que fugir disso. A embriaguez e orgias, aqui a embriaguez, né? Estou falando também de um exagero, claro. O embriagado é aquele que exagera, né? Na dose, seja lá do que for, né? A gente só pensa sempre na bebida alcoólica, mas a embriaguez pode ser embriaguez de dinheiro, né? A pessoa fica embriagada com o dinheiro também. Então, embriaguez e orgias e toda essa espécie de coisa, seja, todo tipo de exagero, seja lá o que for, né? Você exagera. E às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque às vezes o nosso temperamento é assim, né? Tem pessoas que têm um temperamento ele vai muito a fundo em qualquer coisa, né? Qualquer coisa ele se joga e vai, e o cristão tem que ser temperado, né? Temperança, aliás, é um dos gomos do fruto do Espírito, né? A temperança. Então, temos que ser temperados, não podemos, né, passar do limite, existe sempre um limite. E isso, como o fruto é do Espírito, quem coloca em nós realmente é o Espírito, porque nós
em termos de obra da carne, muitas vezes vamos passar dos limites. Então, falei aqui rapidamente, mas nós vamos então ler com relação ao versículo 20, que nas minhas contas era isso, que nós tínhamos parado aí. Então, vamos ler alguns versículos. Vamos iniciar com a irmã Sofia, Atos, capítulo 19, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 18 e 19. Então, Atos, capítulo 19, versos 18 e 19. E a irmã Denete, 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 19. 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 19. Muitos dos que tinham crido vinham confessando e publicando os seus feitos. Também, muitos dos que seguiam artes mágicas trouxeram os seus livros e os queimaram na presença de todos. E, feita a conta do seu preço, acharam que montava a 50.000 peças de prata. Amém. Amém. Então, aí está dando um exemplo, lá em Atos dos Apóstolos, os irmãos, né, alguns deles, após se converterem, então trouxeram, né, os seus livros de magia, porque eles criam nisso, né, faziam magia, trouxeram, por quê? Porque o Espírito Santo lhes falou aos corações, né, eles entenderam que a partir daquele momento realmente não precisavam mais daquilo, que aquilo não era de Deus, né, e colocaram e queimaram, e aí eles levantam, aí era um valor, né, muito de alto valor, esse livro, mas eles não pensaram duas vezes, colocaram e queimaram tudo, né, porque há uma incompatibilidade, nós não podemos ter absolutamente nada, né, nenhuma pedrinha, alguém me deu essa pedrinha aqui, é diamante, não sei das quantas, é esmeralda, não sei o quê, diz que tem boas energias, então eu guardo, não faça isso. Claro que você não precisa também, na hora que derem para você, dependendo do caso, você aceita e depois se desfaz, né? Você não precisa, às vezes, ser indelicado com a pessoa, porque a pessoa está dando de bom grado, né? Você até pode falar, olha, aí vai depender do caso, né? A gente tem que ter aí, o Espírito Santo vai nos orientar. Se você realmente tiver como falar, quer dizer, a pessoa está trazendo um presente para você. Você até pode falar, se você tiver uma boa, né, amizade com a pessoa, você fala, olha, eu realmente não creio nisso, né? Porque isso aqui não tem poder, né? Essas energias, essa coisa, não tem, né? A verdadeira energia que eu creio é a energia do Espírito Santo, é o poder do Espírito Santo, né? Mas às vezes acontece, o fato é que você não deve guardar aquilo e muito menos achar que aquilo ali vai te trazer alguma coisa, né? Ou qualquer tipo de bobagem, né? Nota de $1, né? Põe uma nota de $1 na carteira que ela vai te atrair dinheiro. Você sempre vai ter dinheiro na carteira, então não. Aí você guarda aquilo ali como se fosse uma espécie de amuleto, uma coisa, não, né? Nós, como cristãos, não temos isso. A nossa crença realmente é no Senhor, né? Entendemos que o Senhor Deus é Espírito, né? Eu já falei sobre isso aqui, mas é sempre bom falar. E como Espírito, tanto o Senhor Deus, né? O Espírito Santo precisa habitar em nós, porque a obra do Senhor é feita aqui na terra por nós, então nós temos que estar com o Espírito Santo, né? E também o espírito maligno, ele precisa de corpos também para fazer toda essa arruaça que ele faz aí, ele precisa de corpos. Então, agora os objetos são materializações que o ser humano tenta fazer, né? E nós não vamos ficar com esses objetos, não porque nós venhamos achar que o poder ou qualquer coisa está no objeto, não está no objeto em si, a gente sabe, né? Mas no espírito maligno que quer enganar as pessoas. Então, nós não temos esses objetos em casa, né? Agora, não cabe a nós também, como já, às vezes, certamente, os irmãos já ouviram algum tipo de história, né? Onde pessoas vão na casa, né, de pessoas que não são crentes, né? Não são cristãos, e aí a hora que vê lá a imagem, não sei o quê, já vai, ele mesmo já vai pegando tudo e já quebra, já põe fogo. Não é assim. Você tem que conversar com a pessoa, está na casa da pessoa, tenha cuidado, né? Converse com jeito, veja se a primeira vez é a hora certa de conversar, às vezes não é, espere um segundo momento, né? Para a pessoa entender. Aqui em Atos dos Apóstolos está dizendo que os irmãos foram voluntariamente, né?
e fizeram aquela pilha de livros e queimaram. Não está dizendo que o apóstolo Paulo invadiu a casa deles e pegou na marra os livros, não. Claro que não, né? Não é assim que funciona, né? Não é por força nem por violência, diz a palavra do Senhor, né? Mas é pelo meu espírito. Então, que o Espírito do Senhor Deus fale e que nós sempre estejamos atentos para ver se não tem alguma coisa que nós estamos guardando, né? Como algum amuleto ou como alguma coisa, seja lá por crença nossa ou por algum presente que nos deram, e a gente está segurando aquilo na nossa casa. Não vale a pena, né? Não vale a pena por quê? Mesmo que você não creia, se você não crê, por que você está com aquilo lá, né? Porque aquilo ali pode, para você, pode não fazer diferença, mas de repente vai chegar alguém na sua casa e vai olhar, poxa, o irmão Jonas é crente e estou vendo que ele tem um objeto ali que ele está guardando, né? Aí a pessoa pode pensar, bom, se ele faz isso, eu sou novo convertido, acho que eu também vou fazer, então não tem nenhum problema. Eu nem sei, eu estou contribuindo, né? Até para a perdição, vamos dizer assim, de alguém, né? Quando a pessoa coloca alguma coisa no lugar de Deus. Então, nós temos que tomar esse tipo de cuidado, né? Vamos ler agora 1 aos Coríntios, capítulo 11, versos 17 a 19. Irmão Jonatas, Pois não? dentro dessa passagem, né, que o irmão explicou agora, eu entendo assim que a partir do momento que a gente realmente entende, né, a palavra do Senhor, o Espírito Santo começa a trabalhar em nós, né? E eu tive essa experiência na minha vida, porque eu cresci num lar que minha mãe era da parte católica, meu pai era da parte espírita, né? Então eu cresci acreditando nesses dois, né, nessas duas religiões, nessas duas crenças, não sei como chamar agora. E aí quando começamos os estudos bíblicos com o pastor Felipe, ele vinha, né, sempre falando da salvação, e a gente entrou também, né, nesse tema que nós estamos agora, das obras da carne, fruto do Espírito, e aí o Espírito Santo começou a trabalhar na minha vida, para a honra e glória do Senhor, né? Amém. E eu tinha, assim, um costume, né, de ter anjinhos, né, Anjo Miguel, Arcanjo, e pedia muita coisa para eles. Então, assim, Deus me libertou de tudo isso, né? E eu tive a consciência, através, né, dessa libertação do Espírito Santo, de também fazer isso, jogar tudo fora por minha livre e espontânea vontade, né? E o pastor Felipe sempre teve muito carinho comigo, com a minha mãe, com todos nós, em relação ao que nós acreditávamos antes, né? Então, é muito importante esse cuidado que o irmão está falando, de nós nos colocarmos muitas vezes também na condição do outro, né? Não chegar e já sair falando, olha, isso não te leva a nada, isso aí é só uma imagem, e outras coisas mais. Então, a gente tem que ter realmente, porque você está entrando numa área muito delicada da vida da pessoa, né? Eu faço pilates ali num estúdio aqui no Porto Grande, e os donos são católicos e tem imagens lá dentro, tudo, né? Então, quando uma coisa que ele sempre me fala é que né, o pastor Felipe também faz lá, a irmã Raquel, e eles falam que a gente respeita muito a condição, né, da crença deles e tudo mais. Porque teve um dia que chegou uma pessoa, uma aluna dele que faz, né, até antes da gente, e ele fala isso, que ela falou, olha, a sua empresa aqui não vai para frente não, porque você fica com essas imagens aqui, isso aqui não leva a nada, e começou a falar, então assim, ofendeu ele de uma forma que ele ficou com o pé atrás, né? De uns outros cristãos evangélicos que fosse fazer atividade lá com ele, né? E aí, assim, com muito jeitinho, a gente fala, não, a gente respeita, né? Cada um tem a sua crença e tal. E, como você falou, também estou aguardando um momento certo para poder, acho que até o meu testemunho, por isso que cada pessoa tem um testemunho, né? Porque às vezes até o meu testemunho pode
abrir também a mente, né, e os olhos dele e o Espírito Santo começar a trabalhar. Então, eu vejo, assim, por mim, né, como que eu me converti, como que eu conheci o Senhor, e esse cuidado que a gente tem que ter com o próximo para realmente não ofender e não fazer com que eles tenham mais um sentimento contrário, né? Porque muitos têm até raiva dos Sem cristãos dúvida. evangélicos, né? Por causa de certas atitudes e ações que muitas vezes, né, erradamente algum irmão aí pode fazer numa boa vontade, né, num bom Sim, sentimento, mas acaba prejudicando ainda mais. sem Era dúvida. isso, só queria contribuir com o meu testemunho, assim, resumido, Ótimo. né, porque é um Certo? testemunho bem maior até, assim, né, da minha vida, mas é só para contribuir, porque realmente, assim, o Espírito Santo de Deus, ele é perfeito, ele trabalha na hora certa, né, no Sim, momento certo sim, na vida de cada um. exatamente. E é isso que a irmã Neila falou, tem o tempo certo, né? A gente sabe de testemunhos de irmãos que se converteram, no dia que se converteram, pronto, já chegou lá, já fez a limpa na casa, foi na hora e acabou. E tem outros que não, né? Levaram um tempo e realmente, né? Às vezes o Espírito Santo falou com eles, não foi assim uma pessoa especificamente que ele falou, ele sentiu de Deus, outros numa pregação falou, e outros, algum irmão quando visitou a casa, abriu os olhos, eles que nunca tinham pensado, puxa, não tinha pensado nisso, é verdade, mas aceitaram de bom grado e também se livraram das imagens, né, dos amuletos, de coisas, né? E é isso, eu sei lá, eu também não conheço muito essas coisas, mas tem plantinhas, né, que colocam atrás não sei do que, tem arruda, né, sei lá, tem um monte de coisa, sal grosso para colocar mal olhado, né? Tem de tudo aí. Então, realmente, são coisas que nós conhecemos, sabemos que isso não vai adiantar nada, né? Quem protege, né? Aliás, né? A Bíblia até fala, né? Se o Senhor Deus, né, não guardar a cidade, em vão vigiam as sentinelas e tudo mais, né? Então entendemos que é o Senhor Deus realmente que tem esse poder. E também algumas coisas, né? Às vezes a gente também tem que tomar um cuidado para não querer ficar espiritualizando tudo. Tem coisas que o Senhor Deus pode tirar e tem coisa que a própria pessoa pode tirar dele, né? Eu estava, por exemplo, ontem, até me chamou a atenção. Eu já estava uns 2 dias, eu comecei a ver um negócio e me interessei, né? De um rapaz que eu já até conhecia, ele, e tinha o nome de Tiozão, só que não mostrava a cara, né? Ele era um motociclista dessas motos de velocidade, só que ele andava feito louco, mas na rua, não era em pista. E ele filmava, né? Mas era uma coisa assim, você não acreditava, você, do outro lado da câmera olhando, falou, não é possível que um indivíduo desse faça isso nas ruas de São Paulo, mas era em altíssima velocidade, então de tiozão, bom, nunca mostrava a cara, né, de capacete, e aí esses dias eu descobri quem era o tal do tiozão, e que ele foi muito ligado ao Charles Brown Jr., né, que foi um que morreu, um cantor, né, o Chorão, né, o Chorão. E aí me interessei pela história dele, fui acompanhando, e uma coisa que... Então, ele contou a história dele, foi preso 2 vezes, a segunda vez ficou 3 anos e 8 meses por causa de tráfico de droga. E aí, ele estava contando isso, né, uma pessoa ali, meio não entrevistando, mas num bate-papo, e a pessoa falou, mas como é que você deixou a droga? Não, a droga eu deixei quando tive que entrar na prisão. A droga que ele fala, assim, a droga pesada, né? Porque lá não tinha, né? Mas o cigarro, não, o cigarro eu continuei, mas também larguei lá. Mas como se largou o cigarro? Que essa pessoa fumava ainda, né? Esse que estava entrevistando. Falou, a única droga que eu tenho é essa aqui. E ele falou, não, eu mais nada. Eu não bebo, não fumo. O tiozão falando, né? Não faço mais nada disso. Mas como é que você largou o cigarro? Olha só a experiência dele. Ele falou que então, os pais tinham algum poder aquisitivo, né? E mandava os pacotes de cigarro lá para ele, né? Dentro. Chegava lá, ele pedia para ele, parece que 2 pacotes, agora não lembro se era Hollywood, Continental, um cigarro que aparentemente era melhor, né? Como se tivesse cigarro melhor. Bom, mas era um cigarro mais chique, mais caro, né? E comprava o Derby. Derby era um cigarro bem mais baratinho que tinha. Aí ele comprava vários pacotes para quê? Para dividir na cela. Ele falou, aqui, ele contando, né? A gente tem que dividir tudo na cela. E ele falou, eu acho que esse tiozão, ele não falou isso, eu estou imaginando agora, acho que esse apelido veio de lá, né? Porque ele era o mais velho que tinha, ele tinha uns 30 anos. Era tudo garotado, tudo do PCC, ele falou, tudo do partido, né? E ele não entrou no partido, mas não era contra também, porque se você for contra, né? E lá que já quiseram matar ele algumas vezes, né? Aí diz que davam achando, não, é o tiozão, ele vai ser nosso conselheiro. Ele não é do partido, mas é nosso conselheiro, porque ele era mais velho, tinha 30 anos. Bom,
Aí ele falou que então chegava esse cigarro, ele deixava esse cigarro, porque lá é tudo gente sem família. Então ele contou coisas assim, ele falou que tinha gente que matava o outro, olha que coisa, matava o outro dentro da prisão só para dar um rolê no fórum, só para poder matar, porque é tudo cara que tem 400 anos, 500 anos para tirar, não sai nunca mais de lá. Então rolava a droga lá, quando o pessoal chegava e pegava, era um desses que assumia a bronca, porque eles não têm mais nada a perder, não vai, pode jogar, porque não vai sair nunca mais de lá, são vários crimes, né? Que por um crime só você fica até 30 anos preso, por um crime. Mas se você tiver um segundo, um terceiro, vai acumulando, aí você vai ficando. É só por um que até 30. Então a gente fala, não, ninguém fica preso mais do que 30 anos. Fica assim, não fica pelo mesmo crime. Mas esse pessoal tem vários crimes, né? Então ele dizia que era isso aí. Bom, então o cara matava o outro só para poder andar com a viatura e dar o depoimento lá no fórum. Olha que situação. Então ele falou que pegou aquela parte bem pesada ali, anos, final de 90, 2000, né? E aí, bom, voltando para o cigarro, e aí diz que um dia o pessoal se revoltou. Eu falei, peraí, diz que ele chegou, que ele trabalhava, né? Ele trabalhava lá na prisão, ele trabalhava, e tinha os vagabundos. Ele falou, vagabundo tem em todo lugar, até no meio dos vagabundos tem mais vagabundo. Tinha um cara que não trabalhava, ficava sem fazer nada. E quem queria trabalhar ia, porque tinha diminuição da pena, né? X dias trabalhando, bom, ele trabalhava. Então ele voltou um dia, disse que estava uma reunião lá, e o pessoal, vem cá, tiozão, seguinte, que história é essa, cara? Nós já estamos percebendo aqui que você só fuma do melhor, e o cigarro pior fica para nós aqui, né? Não está certo, não. A partir de agora você vai dividir com a gente. Ele falou, quer dizer que eu trabalho, né? Eu também tenho meu dinheirinho aí, vocês podiam trabalhar para comprar o cigarro de vocês. Então, vou fazer o seguinte, ó, hoje é quinta-feira, eu vou falar para vocês, até sábado nós vamos fumar, a partir de sábado eu não fumo mais. E eu vou pedir para ninguém mais trazer cigarro também na minha família, não vai ter, não. Vocês não vão ter nem o bom nem o ruim. Aí os caras falam, é? Ah, beleza, só que tem o seguinte, até domingo, então, a partir do domingo, se você fumar, a gente corta a tua cabeça. Aí ele falou, rapaz, eu não sabia que teria esse peso, né? Eu falei assim porque eu não queria trazer cigarro. Agora os caras me colocaram numa fria. E eles cortam a cabeça mesmo. Ele falou, por causa de bobagem. Não tem problema. Você pode ficar sem fumar, só que se você fumar, a gente corta a tua cabeça. Aí ele falou que a partir do domingo ele não fumou mais. Diz que o pessoal vinha fumar e jogava fumaça assim perto dele, e ele na prisão. Então ele falou, olha, eu aprendi na marra, e agora não fumo mais, nunca mais fumei. Então, quer dizer, como uma pessoa dessa parou de fumar? Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não dizer, do cigarro só o Senhor liberta. O Senhor liberta também, claro que liberta, mas você não pode dizer que é só o Senhor, que tem tanta gente que, pelos seus próprios, a própria corrida deles lá, ou seja, tratamento, né? Consegue se libertar. Então, a gente tem que tomar esse cuidado, né? De não ficar colocando coisas que aí alguém pode falar, não, peraí, eu parei de fumar porque eu fiz o tratamento X. Agora vem esse crente aí dizendo que é só Deus liberta, não é verdade. Então você começa a criar um problema para você mesmo, porque você está falando, né? As pessoas passam a não acreditar em você, que você está falando uma inverdade. Então temos que tomar cuidado, né? Com esse tipo de coisa. O Senhor faz qualquer coisa, e tem coisas que só o Senhor faz, claro que tem, o ser humano não faz. Agora, há coisas que não, que o ser humano também pode fazer, né? Nós só não podemos confundir. Quando a gente for aqui falar do fruto do Espírito, é a mesma coisa. Você pode ver pessoas que falam, poxa, mas essas pessoas aqui têm mais temperança do que eu, né? Têm mais domínio próprio do que eu, são mais bondosas do que eu, é tudo fruto do Espírito. Mas ali não é fruto do Espírito. Ali é algo inato da pessoa. Cuidado, o fruto do Espírito é muito superior a isso, está acima disso aí. Aquelas pessoas que são tudo isso que você acha, dependendo da situação que você colocar, aí que você vai ver quem ela é. Aí vem o ser humano. Agora, se for fruto do Espírito, o fruto do Espírito é esse, você dá a vida por alguém. Só se você tiver com o Espírito Santo. Se você não tiver, não tem esse, né? Que vai dar a vida, principalmente se não for, né? Do amigo, né? O Senhor Jesus Cristo é o grande exemplo, né? Ele deu a sua vida por nós, que nós éramos inimigos, né? Inimigos da cruz. E o Senhor deu a vida por nós. Então, a gente realmente tem que tomar esse cuidado, né? Essa temperança, e o Espírito Santo tem que nos orientar para a gente, ao invés de ser embaixadores, né, do Evangelho, nós vamos ser afastadores, né? São pessoas que afastam as pessoas de crer no Senhor. E nós, como crentes, como evangélicos, né, temos que tomar esse cuidado. Agora, também, com as redes sociais, o que a gente vê, né, de crentes, né? Eu estou falando até, às vezes, de familiares que eu vejo, postando cada coisa, né? As coisas do jeito que vem, ele posta. Ele não tem o trabalho de ver, será que isso aqui é uma fonte verídica? Isso é verdade? Não, sai postando, falando um monte de bobagem, né? E você fala, isso aí
cai na mão de uma pessoa que não é evangélico, ele vai denigrir o evangelho, vai achar que todo evangélico é assim, é bobo, fala um monte de besteira, fala coisas que não tem comprovação nenhuma, né? Saiu da cabeça sei lá de quem, ou às vezes alguém que está plantando as fake news, continua o pessoal plantando as fake news, né? E tem gente distribuindo isso. Então, realmente devemos ter cuidado, né? Que a palavra do Senhor possa ser o alicerce, né? Nós temos que estar pautados na palavra do Senhor e não por obra aí da cabeça, né, de alguns. Então, que Deus nos abençoe e nos guarde. O versículo 21 diz assim, dando continuidade, né? Então, inveja, embriaguez, orgias e toda essa espécie de coisas. Vou dizer-lhes novamente, como já o fiz antes, que todo aquele que levar esse tipo de vida não herdará o reino de Deus. Vamos ler, então, agora alguns versículos aqui. A irmã Raquel, 1 aos Coríntios, capítulo 6, versos 7 a 10. A irmã Neila, Efésios, capítulo 5, versos 5 a 7. Efésios 5, versos 5 a 7. E a irmã Vanete, Colossenses, capítulo 3, versos 5 a 11. E vamos voltar para a irmã Sofia outra vez, Apocalipse, capítulo 22, e verso 15. Apocalipse 22 e 15. Primeira Coríntios, capítulo 6, do 7 ao 10. Isso. Tá. Na verdade, é já realmente uma falta entre vós terdes demandas uns contra os outros, porque não sofreis antes a injustiça, porque não sofreis antes o dano, mas vós mesmos fazeis a injustiça e fazeis o dano, e isso aos irmãos. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Amém. Bom, então aí está falando, né? Paulo está falando, ele começa a falar primeiro dessa questão da desavença, né? Que havia entre os irmãos, e muitas vezes alguns deles, inclusive, levavam, né, situações que poderiam ter sido resolvidas internamente, levavam para a justiça. Iam para a justiça para tentar resolver, né? Sendo que nós sabemos que a verdadeira justiça, né, está na palavra do Senhor. Então, tudo aquilo que pudermos resolver, se acontecer, né, a gente gostaria que não acontecesse nenhum tipo de desavença entre irmãos a ponto de... Mas se acontecer, que seja conversado, né, que seja procurado o líder ali daquela comunidade, daquela igreja, né, para tentar resolver as coisas, né? Eu nem diria evitar, né, mas assim, não leve realmente, né, um caso, principalmente se for, né, algo que você possa suportar, né? Não é algo de vida ou morte, que se você perder aquilo, você vai colocar em risco a sua sobrevivência. Então, não vale a pena levar para a justiça algo contra o seu irmão, né? Tente resolver sempre amigavelmente. Isso, até mesmo quando não for com o irmão, né? A gente sabe, por vários motivos, né? Até porque quando vai para a justiça, às vezes demora demais e não vale nem a pena. Então, se der para resolver amigavelmente, muito melhor, né? Aliás, a própria justiça entende isso, que tem agora os fóruns aí de conciliação, né? Então, existem várias situações onde tem um árbitro, e antes de ir para a justiça, tente resolver, até para desobstruir a justiça, que está lotada de processos, né? Então, a ideia é que entre em acordo. Então, para nós, né, o que interessa é que a gente não venha a ter nenhum tipo de desacordo entre nós, né? E cuidado, né, para não sermos injustos também. Justos nós já sabemos que não somos mesmo, a verdadeira justiça vem do Senhor. Agora, o pior é a gente agir de má fé, né? Com injustiça com um irmão nosso.
não devemos agir com ninguém. Mas eu estou dizendo que Paulo estava falando aí que era num contexto até entre os irmãos. Mas temos que tomar esse cuidado, né? E para agir com justiça, só pedindo misericórdia do Senhor, porque às vezes nós achamos que estamos agindo com justiça, né? Achamos, mas na verdade não estamos. Por quê? Porque nós olhamos a aparência, e se a gente olhar a aparência, olhar as evidências, tudo indica que a coisa aconteceu de um jeito, e a gente vai nessa linha. Mas muitas vezes não aconteceu, né? Nem tudo que parece é, né? Às vezes o que parece realmente é. A justiça vai pelos indícios, né? Se teve indício, vai indo e acaba acusando alguém em cima dos indícios. Agora, o Senhor Deus sabe os corações, o Senhor Deus sabe se aquela testemunha está mentindo, se não está, né? E nós não sabemos. Então, que Deus nos guarde disso, né? E aí vem mais um rol aí que foi lido, né? De todas as situações que você vivendo aquela situação, né? Não é o caso, às vezes, de alguém que fez uma coisa ou fez outra, mas quem vive, a pessoa que vive para aquilo. Então, o Senhor Deus chama a atenção, né? Paulo, né, está dizendo, olha, esses aí não herdarão o reino de Deus. É quem vive nessa situação. Então, nós temos que pedir realmente misericórdia ao Senhor para que nós não venhamos, né, a estar em nenhuma dessas situações. Porque viver para o Senhor e com o Senhor certamente terão consequências, né? E as consequências de quem vive para o Senhor não se coadunam, não se... Por quê? Porque as obras da carne, elas não conseguem conviver com o fruto do Espírito. Não dá. Alguém que diz, não, eu tenho o fruto do Espírito, sim, mas eu também convivo tranquilamente com as obras da carne. Não dá. Não, na verdade, isso é impossível, né? Porque obra da carne, inveja. Aí, fruto do Espírito, bondade. Peraí, se você tem a bondade, você não tem a inveja, né? Você não é um indivíduo violento. A violência, tudo isso é obra da carne, né? Mas lá o fruto do Espírito está dizendo que você tem que ser longânimo. Se você é longânimo, você não é impetuoso. Então, é tudo ao contrário. Por isso que não se mistura realmente, né? Quem tem o fruto do Espírito vai mortificar as obras da carne, né? Então, nós sabemos que isso é um processo, né? Já estudamos isso aí, até o pastor Rubens falou recentemente, né? Esse processo da santificação é um processo, e nós sabemos que questão de santificação, cada um tem um nível, né? Junto com Deus, tem pessoas que estão muito próximas do Senhor e realmente você olha, pelo menos a olhos nus, né? Você não tem o que apontar para a pessoa, né? Mas isso não significa que ele é um santarrão, não é isso. Nós não conseguimos ver, mas certamente todo mundo tem os seus problemas. E outros têm muita dificuldade, né? E vão ali os trancos e barrancos, vão aí e vai indo, mas é assim, desde que ele confie no Senhor, peça perdão, né? Ele pode não ter, né, alguns galardões lá no céu, tudo, mas a salvação não é pelo que ele faz, né? Isso nós já sempre estudamos, né? Não é pelo que você vai fazer que você vai ser salvo. A salvação é um ato unilateral do Senhor Jesus Cristo para conosco. E é claro que, após sermos salvos, aí sim temos que ter um comportamento diferenciado de quando não éramos salvos. Por quê? Porque o mundo está olhando para nós. E a depender do que o mundo vê você fazendo, o mundo vai crer no Senhor ou não. Ele fala, não, para que eu quero ser cristão? Olha como é que ele está andando, né? Então, é por isso que nós temos que tomar esse cuidado. E tem coisas que realmente desagradam ao Senhor, você não tem que fazer, porque desagrada, é desobediência, e tem outras coisas que você até poderia fazer, mas não te convém, como o Paulo falou. Eu posso, mas não me convém. Porque se eu fizer isso, eu vou estar prejudicando o mais fraco, que está olhando para mim. E as pessoas estão olhando para você, não adianta achar que não, né? A gente pensa que não, mas estão olhando, né? Então, olham tanto para crer no Senhor, né? Fala, poxa, olhei, acompanhei essa pessoa e agora vi que ele tem um comportamento diferenciado, né? E vou até lá, vou ouvir a palavra do Senhor, porque eu estou tendo um exemplo. Como também o sentido contrário, né? Não quero nem ouvir falar, porque olha só o exemplo que esses que se dizem crentes estão, né, dando, e querem que eu vá para o mesmo caminho, para quê? São um bando de hipócritas, né? Porque falam uma coisa e fazem outra. Então, que Deus nos guarde, né? Vamos para outra leitura, que é Efésios 5. Isso, Efésios Tá. 5 a 7. Isso. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino de Cristo
e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros. Amém. Amém. Aí está dizendo, né? Está dando vários exemplos, de vários que a gente já tinha falado, né? Aqui uma coisa até que chama atenção, que ele coloca nem a avareza, que é idolatria, né? Então, já está puxando, né? A avareza, que é idolatria. A avareza, o avarento é aquele que tem a confiança, né, no dinheiro, né? Tudo para ele é o dinheiro, né? O homem vale o que tem, o homem vale o que tem. Então, é isso aí, ele quer ter bens materiais porque ele entende que o valor do homem é o que tem. Aí alguns, né, para se sentir um pouco mais superior e fugir dessa coisa mais terrena, ele fala assim, não, o homem vale o que sabe, né? É a mesma coisa, né? Agora está pondo, não, o homem vale o que sabe, porque o que sabe nunca ninguém vai tirar de você. O que você sabe nunca ninguém vai tirar. Os bens materiais tiram, mas o que você sabe, não. Está botando também a confiança em coisas banais, né? Banais, porque apesar de realmente ser um pouco mais difícil tirarem aquilo que você estudou, que você sabe, é um pouco mais difícil, mas você pode ter qualquer problema mental, você pifa de uma hora para outra, né? Você vai continuar andando, tudo, mas a sua cabeça já era. Você não lembra de mais nada, você tem um problema, né, mental de uma hora para outra. Então, assim, não há nenhuma segurança. Você não tem que realmente apostar, colocar as suas fichas em alguma coisa achando que não. É só o Senhor Deus que nos guarda, né? E é só o Senhor Deus mesmo, não tem outro. Então, não tem essa de que o que está dentro de mim ninguém tira. Bobagem, né? Não, porque eu conheço, tem um louco, o cara é louco, mas a hora que falava de música, ele lembrava de tudo. Isso é esse louco. Vai ter uns que não lembram de música, não lembram de matemática, outros dizem que matemática, né? A matemática, o cara é doido, mas a hora que você falou de uma conta, ele vai lá e faz. Isso só alguns, outros não fazem nada. Sem falar daqueles que estão vegetando em cima de uma cama, né? Estão vegetando e estão lá. Então, assim, esse é o ser humano. Então, nós não temos que botar a nossa confiança em absolutamente nada que não seja no Senhor, porque tudo, né, é falível nesse mundo, né? Absolutamente tudo é falível, né? Então, que nós possamos a nossa confiança no Senhor, porque esse é o tesouro, né, que realmente ninguém pode tomar, né? Isso sim. O tesouro que você constrói lá no céu, porque lá a ferrugem não chega, o ladrão não chega, né? E aí você coloca o teu tesouro no céu. É isso que nós devemos fazer, porque aqui na terra tudo é falível, né? Tudo é passageiro, né? Vamos agora para o próximo versículo, Colossenses capítulo 3, versos 5 a 11. Amém. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por estas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessa mesma coisa andaste vós também, noutro tempo, quando vivieis nela. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isso: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego nem judeu, circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém, Cristo é tudo em todos. Amém. Então, a gente vê, né, um rol aí de questões, né, que Paulo coloca, que o contexto, né, que Paulo vivia é o seguinte, né, estava ali realmente pregando o evangelho, né, e dizendo que eles, né, os gentios, né, não precisavam ter os costumes judaizantes para serem salvos. Por outro lado, Paulo sabia muito bem quais eram os costumes dos gentios, né? Então, eles viviam de maneira realmente dissoluta, né? E aí Paulo estava colocando a ordem, porque era realmente
era bem bagunçado mesmo, né? Na nossa ótica aqui hoje, né? Pensando, não que na sociedade também não seja, mas eu digo lá realmente era, né? E até alguns que traziam alguns tipos de religiões, né? Dependendo da Babilônia, ou coisas que vieram de lá, realmente assim os atos sexuais, as orgias e tudo mais estavam intrinsecamente ligados até com a prática religiosa, né? E por aí vai, sem falar da questão da ira, né? Da facção, indivíduos briguentos, violentos, tinha muito disso aí lá, né? E pessoas que resolviam as coisas realmente com a própria mão, queriam resolver, e Paulo, por isso que ele é muito categórico e ficava insistindo, né, em tudo isso, né? Porfia, idolatria, que é a avareza, né, que é a idolatria, a confiança em coisas, né, em coisas materiais, eles tinham muito, que eles não tinham realmente o Deus que nós criamos, eles não criam, né, os gentios. Então é por isso que Paulo era muito enfático, né, em suas cartas, porque era esse público, principalmente, que Paulo, né, Paulo sentiu esse chamado de Deus, né? Ele era o apóstolo, principalmente, dos gentios, né? Ele reconheceu esse chamado. Então, por isso que as cartas deles falam muito dessa questão, né? Dos prazeres sexuais, né? Onde o pessoal realmente se jogava e vivia para isso, né? E Paulo, então, mostrando que não, né? Que tudo isso aí realmente são exageros, e onde está o exagero, seja, né, em qualquer tipo de prazer, inclusive também aí ele fala dos glutões, né? Os que comem muito e tudo mais, e realmente tais pessoas não herdarão o reino de Deus. Por quê? O reino de Deus não é comida e nem bebida, né? Mas realmente o que é o viver no Espírito, né? É o viver no Espírito. Então, por isso que Paulo realmente, né? Daqui a pouco já vamos entrar aqui quando fala do fruto do Espírito, que é para combater as obras da carne, né? Agora, Apocalipse, capítulo 22, e verso 15. Amém. Ficarão de fora os cães e os feiticeiros, e os que se prostituem, e os homicidas, e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Amém. Amém. Então, assim, tudo isso que nós já estamos falando bastante aí, da mentira também, temos que tomar cuidado, né? Claro que nós sabemos que até Tiago fala, né? Aquele que diz que não mente, né? Que não peca, né? É mentiroso. Então, nós pecamos mesmo, somos pecadores. Mas nós temos que entender que essas coisas aí são obras da carne, nós temos que fugir disso, né? A mentira é algo assim, né? Alguns, né, até brincam e falam, olha, uma mentira, né? Você contou uma vez uma mentira, depois você vai ter que ir contando outras, né? Para poder segurar aquela, você vai contando outras, e aí não para mais, e é verdade, né? É terrível, né? A gente contar mentira, né? Porque você, ainda mais nós que somos cristãos, né? Você não vai se sentir, mesmo que você falou uma mentira, não se sente bem. Daqui a pouco, se está num outro aperto, você fala, e agora? Eu vou ter que contar uma outra mentira para segurar aquela, né? E eu continuo mentindo. Então, realmente, é algo que nós temos que fugir da mentira, porque é algo muito comum entre nós, né? E não é aquela falar de mentirona, mentira, né? É mentira. Claro que tem alguma situação, mas eu não minto para prejudicar ninguém. Então você está mentindo para quê? Então fale a verdade, né? Já que não está prejudicando ninguém, então fala a verdade, né? Alguma vantagem a gente tem nessa história, né? Para contar mentira. Senão não iríamos contar, né? Alguma vantagem, pelo menos a gente acha que tem. Então, a gente se sente bem, né? Quando fala a verdade, né? A gente às vezes até fala, puxa vida, na hora eu falei ali, não queria falar, mas agora, puxa, estou aliviado, né? Estou tranquilo, minha consciência está tranquila porque falei a verdade. Então, realmente é verdade, irmãos, né? Claro que quando fala a verdade com letra maiúscula, estão falando de Cristo, né? Cristo é a verdade, né? Eu sou a verdade e a vida, né? Ele é a verdade. A verdade com letra maiúscula é ele. E é nesse sentido que crer, né? Na verdade, a verdade vos libertará. É ele. Mas quando a gente traz para qualquer outro campo, né? Não deixa também de ser verdade isso, né? A verdade é que liberta, né? A mentira não vai. O ditado que diz que a mentira tem perna curta, né? Você vai, mas daqui a pouco ela vai ser aflorada. E quando é aflorada, pelo menos aqueles que têm vergonha, né, ficaram envergonhados. Aqui tem gente que não tem vergonha mesmo. Tem uns que mentem e na hora que desmentem ele dá risada, tá tudo certo e continua mentindo. Ele vive na mentira, né? Essa é a palavra quando Paulo fala, né? Os que não vão entrar no reino do céu são esses, né? Os que vivem na mentira. A pessoa faz já um estilo de vida, né? A mentira
faz parte dele. Então, ele mente. Né? Às vezes, comerciante, né? Principalmente comerciante, às vezes mente muito, né? Para poder vender o seu produto, o seu serviço, mente, né? Demais, né? Mente para sua clientela, né? Começa a colocar, enaltecer demais o seu serviço, o seu produto, ele mesmo já sabe quais são as deficiências que tem o produto, o serviço, mas não enaltece, ou vai vender um carro, sei lá o que for, qualquer bem, né? E coloca lá em cima, e na verdade não é, ele já tem consciência que tem coisa ruim ali, mas ele não fala a verdade. E isso tudo temos que tomar muito cuidado, né? Porque como cristãos, nós não podemos viver na mentira. Volto a dizer que você não mente, uma pessoa que nunca mentiu, nunca vai mentir, você não consegue. Mas a hora que nós mentimos, nós pedimos imediatamente perdão ao Senhor, e se for algo que vai causar, que a gente tenha consciência que vai causar um prejuízo a alguém, a gente já volta lá e já fala, né? Pede perdão para a pessoa e fala, olha, você me desculpe, a situação é essa. Tem que fazer isso. Às vezes é meio vergonhoso, não vou dizer que não, né? Às vezes até é meio vergonhoso, mas é melhor isso, né? Do que você manter a mentira. Porque a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, né? Se a mentira não deixa de ser um pecado, então um pecado chama outro pecado. Mas nós temos, então, que pedir misericórdia ao Senhor Deus para que não venhamos, né, a manter nessas práticas, né? São obras, realmente, da carne. Bem, os irmãos fiquem à vontade aí para participar, né? Versículo 22, agora nós vamos entrar, então, agora, né? Mas, quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto: amor, alegria, paz, paciência, retidão, bondade, fidelidade, o 23, né? Mansidão e domínio próprio. E aqui não há conflito algum com as leis judaicas. Bom, também isso é um assunto que os irmãos já sempre ouviram, né? Já tivemos estudos aí também. O pastor Felipe mesmo, eu lembro que teve uma dessas terças-feiras que foi abordado, né? Essa questão do fruto do Espírito. É bem conhecido nosso também. E aqui fala, né? O versículo, na minha versão, fala assim, né? Mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, ele produzirá em nós esta espécie de fruto. Ou seja, quando ele controlar. Enquanto ele não controlar, não tem jeito. Não tem. É isso que eu falo. Você pode até, você ou alguém, né? Pode ter algumas aparências de fruto do Espírito, mas vai ser algo humano, inato na pessoa. A pessoa tem algumas qualidades, se é possível, mas não é fruto do Espírito. O fruto do Espírito é aquele realmente que ele não vai se corromper. Ele não tem um limite de tolerância, né? Essas pessoas que são muito boas, elas têm uma tolerância, que a tolerância delas é maior que a nossa. Mas a hora que ela chegar no limite, vai voltar o Adãozão lá, ou a Eva que tá dentro. Não tem jeito, não tem como, né? Agora, quando o fruto é do Espírito, não. Porque aí é o Espírito que está no controle, não é você. É o Espírito que está no controle, é diferente, né? E também isso não pode significar para nós, bom, já que o fruto é do Espírito, então eu vou ficar na minha, aí deixa acontecer, né? Não, né? Não é assim também. A Bíblia diz que Paulo ensina, né, que você tem que ter uma propensão, você tem que pender para isso, você tem que cultivar o fruto, né? O fruto realmente, quem faz nascer é o Espírito. Agora, quem pode cultivar esse fruto é você, né? Nós podemos cultivar o fruto do Espírito em nossas vidas, né? E, claro que com muita oração, pedindo misericórdia a Deus, que ele não vem naturalmente e não vai ser mantido naturalmente, porque naturalmente vai acontecer aquela briga entre carne, né? E espírito. Essa briga vai continuar. E se nós dermos mais vazão à carne, ela vai mortificar o espírito. O fruto do espírito vai sumindo, né, cada vez mais. Sempre também nós frisamos aqui, né, que as obras estão no plural e são da carne, e o fruto é do espírito. Então, podemos entender o fruto, como a gente fala, né, uma tangerina com vários gomos, é um fruto com várias... Um cacho de uva, né? É o cacho de uva com várias uvas. Ou você poderia imaginar qualquer fruto, qualquer um, e imaginando que aquela composição ali são esses itens, né? Por exemplo, um fruto tem casca, né? Tem casca, tem o líquido, não é isso? Tem caroço, tem a semente, tem as proteínas. Tudo isso então, é o fruto do Espírito. Então, é uma coisa só, né? Não dá... Não é uma coisa desbalanceada, é tudo balanceado, porque se tiver uma fruta, né? Um fruto que a semente vai crescer mais do que tudo, vai ser um fruto defeituoso. Ele não vai servir, né,
não vai ser nem comestível, porque ele saiu defeituoso. Então, o fruto do Espírito não é defeituoso. Nós temos que pedir isso ao Senhor, e certamente vem de uma forma bem uniforme, né, em nós. Então, temos que sempre estar pedindo. Então, vamos ler aí alguns versículos. Irmã Denete, por favor, primeira aos Coríntios. É uma leitura até um pouquinho longa, mas acho que vale a pena. 1 aos Coríntios, capítulo 13, versos 1 a 13. 1 aos Coríntios 13, versos 1 a 13. Depois a irmã Neila. João, capítulo 15, versos 1 a 2. João 15, 1 a 2. Depois a irmã Raquel. Efésios, capítulo 5, versos 9 e 10. Efésios 5, versos 9 e 10. A irmã Vanete. Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno, a caridade não é invejosa, a caridade não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá, porque em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, discorria como menino. Mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Porque agora vemos por espelho em enigma, mas então veremos face a face. Agora conheço em parte, mas então conhecerei, como também sou conhecido. Agora, pois, permanece a fé, a esperança, a caridade, essas três, mas a maior destas é a caridade. Amém. Amém. Bom, é um trecho, né, grande, mas eu acho que vale a pena porque ele é a base, né? Tá falando, quando fala de caridade e amor são sinônimos, né? Então, tá dizendo assim que tem um monte de coisa aí que a gente pensa que quando a gente vê alguém fazer, ou até a pessoa quando está fazendo, ela acha que isso é amor, e não necessariamente, né? Tanto é que Paulo está falando, olha, se alguém, né? Se alguém der a sua vida, né? Ou seja, para queimar no fogo, né? E não tiver amor, ou então ele está dizendo que é possível você dar a sua vida para se queimar no fogo sem amor. E tudo isso que ele vai falando aí. É um monte de coisa, né, que ele fala que supostamente se fala, bom, só faz isso quem tem amor. Não é nada de amor, não. A pessoa faz com outros interesses, achando que é amor, mas não é esse amor, né, que é o fruto do Espírito, não. É um amor desse humano, que as pessoas acham, né, que fazem por altruísmo. Não, eu quero fazer porque eu quero ajudar o próximo. Então, é uma sensação. Você quer fazer porque você vai ter uma sensação, né? Puxa, fiquei mais aliviado, fiquei tranquilo. Uma sensação humana, que é uma boa sensação. Mas não é esse amor de Cristo. Porque se você fizer tudo isso, né? Vou dar todos os meus bens para os pobres. Tá, dei tudo. Olha que ato de amor. Não, né? Não necessariamente é um ato de amor. Pode ser, né? Mas
pode não ser um ato de amor. Então, por isso que quem conhece realmente é o Senhor Jesus, né? Que conhece o interior dos corações. Nós, olhando a aparência, a gente se engana. Se a gente vê alguém fazendo vários desses atos que Paulo descreve, a gente fala, ó, né? Ó, e se bobear, vai bater palma dentro do templo ainda, né? Que tem muito disso aí, ficar batendo palma para as coisas que as pessoas fazem, né? Sendo que nós não devemos, né? Nos vangloriar, nem nós mesmos devemos nos vangloriar, e muito menos que exaltando atos humanos. E isso, inclusive, hoje está meio comum, né? Nas próprias igrejas. É muito comum ficar batendo palma por um monte de coisa que a gente percebe. Onde é que está o cristianismo nessa história, né? Que fala que o que a mão direita dê, que a esquerda não saiba. Você não tem que estar falando para ninguém o que você faz, e aí a pessoa faz questão de levar para dentro da igreja para as pessoas saberem e baterem palma ainda. Aí fica imaginando, né? Onde é que está... como é que o Senhor Jesus Cristo se sente com isso, né? Porque o ensinamento da palavra é totalmente ao contrário. E, às vezes, no templo, né? Dizem que é a casa do Senhor, acontecem essas coisas. Bem, mas o que nós queremos ressaltar é isso, né? Tudo isso que Paulo falou, né? Chegando até mesmo a dar a sua própria vida, né? Não sei o quê. Se não tiver amor, de nada vai servir, né? E depois, lá no finalzinho, ele fala, né? De 3 coisas, ele fala, mas a mais importante dessa é o amor. Então, realmente, o amor é a base, né? É a base. Alguns até dizem que, não sei se em alguma tradução até teria, que quando começa a falar do fruto do Espírito, na minha aqui começa a falar do amor mesmo, da caridade. É como se fosse assim, o amor, 2 pontos. E aí vem todo o resto. Mas a base é o amor. Tem que começar com ele. Né, é por ele que vem todo o restante. Que se não tiver amor, né? Então, Paulo, quando escreveu isso aí também, a gente sabe, né, o porquê que ele falou isso, era mais por causa daqueles os dons espirituais, né, que estava tendo uma certa polêmica, uma divergência, e alguns estavam achando que, inclusive, o dom de falar em línguas era o mais importante do que outros, e aí achava que quem falava em línguas era mais espiritual que os outros, né? Bom, e aí Paulo chegou e veio com essa, né, com esse capítulo 13, para mostrar, gente, tudo isso, eu posso falar em profecia, né? Ele fala também, posso falar em profecia, posso conhecer todas as línguas e tudo mais, se não tiver amor, de nada adianta. Então, ele foi falando tudo isso, todos esses, né, esses dons do Espírito, se você não tiver o amor, de nada adianta. Então, o amor, né? E o que é o amor? Deus é amor, né? O amor de Cristo em nossos corações é que vai provar tudo isso. E alguém pode perguntar, poxa, mas já que o fruto é do Espírito, então, como é que eu poderia ter, assim, como é que eu poderia enxergar isso, né? De uma maneira mais palpável, já que o fruto é do Espírito. Como é que eu posso enxergar isso de uma maneira palpável? Alguém pode falar? Aí, vou passar para os irmãos, eu quase não faço pergunta também. Alguém se sentir à vontade para falar, como é que os irmãos acham isso? Já que o fruto é do Espírito, né, algo interno, mas como é que a gente poderia ter assim uma materialidade disso? Alguém pode me falar? Se sintam à vontade também, se não quiser falar, não fale. Irmãos, então, assim, eu acho que uma maneira assim palpável da gente entender o fruto do Espírito é olhar para Cristo, né? Olhar para Cristo. O que Cristo fez. Esse exemplo de Cristo que ele passou por aqui é o grande exemplo nosso, né? O caráter de Cristo é o caráter de quem tem o fruto do Espírito. Então, quando a gente tiver na dúvida, olha para o que Cristo fez, né? Todo esse exemplo, tudo que está falando aqui, que é fruto do Espírito, nós vamos enxergar em Cristo. Todos eles, né? Tudo. É longânimo, né? Cristo, como foi longânimo, né? Cristo, assim, não tinha maldade em seu coração, tinha benignidade, ou seja, pensava e agia com bondade, né? Quando ele perdoa, né, todos aqueles, Pai, né? Perdoa porque não sabem o que fazem. Isso que é maior exemplo de amor, né, do que isso aí, né? Perdoar todos os seus inimigos, não é isso? A bondade, ou seja, ele chegava, as pessoas chegavam a ele com problemas, ele curava, né? Curava as enfermidades, curava, multiplicava, né, o alimento para dar de comer às pessoas, ou seja, esse é o grande exemplo, né? O caráter de Cristo é o caráter de quem tem realmente o fruto do Espírito dentro de si. Porque o nosso objetivo não é esse, né? É ter a mente de Cristo, né? Ou seja, ser como Cristo é, esse é o nosso objetivo, ser como ele é. Então, é o fruto do Espírito que vai nos moldando
e vai nos fazendo realmente, né, nos parecer cada vez mais com Cristo, né? O cheiro de Cristo, né? O perfume, não é isso? O cheiro de Cristo é o perfume. Esse perfume vai exalar quem tem o fruto do Espírito dentro de si. Vai ser uma pessoa diferenciada mesmo, com certeza absoluta, né? Quem tem o fruto do Espírito dentro de si é uma pessoa diferente. Por quê? Porque ele não é uma pessoa que está agindo conforme as obras da carne, né? Ele é uma pessoa diferenciada que ele está nesse mundo, mas ele não vive igual. Ele tem algo nele que as pessoas vão olhar e não precisa ser evangélico, não, nem crente, nada, né? Os descrentes vão olhar e falar assim, esse indivíduo é diferente. Ele vive em nosso meio, mas não pensa igual a gente, não age igual a gente. As reações dele são diferentes da nossa, né? Por quê? Porque quem está no comando é o Espírito. Porque o versículo começa assim, mas quando o Espírito Santo controlar as nossas vidas, quando ele controlar. Então, quando nós estamos sob o controle do Espírito Santo, realmente, aí vai haver perfeições nas nossas ações, né? Vai haver por quê? Porque estamos sob o controle do Espírito. Porque quando as ações forem nossas da carne, né, a gente realmente está fadado ao fracasso. Agora, quando o Espírito estiver no controle, aí realmente as coisas vão ser, por quê? Porque aí é o Senhor Deus que está no comando, né? E ele sabe de todas as coisas, do presente, do futuro, do passado, né? Então, que o Senhor Jesus Cristo seja, né, o exemplo nosso, né? Bem, vamos então dar continuidade. Agora é João, capítulo 15, versos 1 a 2, né? 1 e 2. Isso. Eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o lavrador. Toda vara em mim que não dá fruto, atira, e limpa toda aquela que dá fruto, para que dê mais fruto. Amém. Amém. Então, está dizendo assim, que nós precisamos estar enxertados, né, na videira verdadeira, senão nós não vamos ter o fruto do Espírito, né? Para a gente ter o fruto do Espírito, precisamos estar enxertados na videira verdadeira. E aí sim nós vamos dar fruto. Se a gente não tiver enxertado, não teremos esse fruto do Espírito, teremos obras da carne. E aí está dizendo, né, realmente, se olhar para a árvore e não tiver fruto, ela será cortada, né? Agora, se tem fruto, ela sempre vai ser limpa para que dê mais fruto, né? Agora, nós temos que estar na seiva, né? E a seiva é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a videira verdadeira. Então, todos nós temos que estar enxertados nele. Aí sim, vamos ter o fruto do Espírito. Porque isso não vem naturalmente de nós mesmos. É fruto do Espírito. Não podemos perder isso de mente, né? Dando continuidade, agora, Efésios, né? Capítulo 5, versos 9 a 10. 9 e 10. Amém. Porque o fruto do Espírito está em bondade e justiça e verdade, aprovando o que é agradável ao Senhor. Amém. Então, repisando, né? Pensando algumas das coisas, né? Bondade, né? Justiça e fazendo tudo aquilo que é agradável ao Senhor, né? Esse é o fruto do Espírito. Colossenses, capítulo 3, versos 12 a 17. Amém. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportando-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem, assim como o Senhor vos perdoou. Assim também perdoai-vos, perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro entre vosso coração, a qual também foste chamado em um só corpo. E sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes,
seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graça a Deus Pai. Amém. Amém. Então, maravilhoso, né, meu? Está bem, bem claro, né? Não exige maiores interpretações. Está literal, né? Essa palavra. É interessante, né, nós entendermos, inclusive até no final aí, quando fala, né, que nós devemos assim nos portar cantando, né? A nossa vida tem que ser, né, cantando e salmodiando ao Senhor, né, e tudo mais. Isso tem que ser assim, é o nosso interior, né? Tem gente que pensa que quando fala salmodiando é abrir o livro de Salmos e ficar o dia inteiro lendo o livro de Salmos. Não, não é isso. A sua vida, né? O seu interior tem que ser esse agradecimento, esse louvor a Deus, né? Eterno. É isso, né? Outros pensam que quando a gente fala da palavra, não, então é andar com a Bíblia sempre com o livro. Não, até porque naquela época nem livro tinha, ninguém tinha um livro para andar. Não era assim, quem tinha lá nas sinagogas, né? Tinha lá os livros, os rabinos, o restante do povo não tinha. Isso desde a antiguidade. Hoje que nós temos, né, o livro, mas não é ter o livro no coração, é a maneira de viver, né? Ter a palavra. O que é ter a palavra do Senhor? É andar com a Bíblia? É deixar a Bíblia aberta, né? Em todos os cômodos da casa tem uma Bíblia aberta, cada um e achando. Aí é um amuleto também. Você está usando a própria Bíblia como aquilo que a gente falou que não tinha que usar, né? Assim como usa a arruda, o sal grosso, a pedra preciosa, você está querendo usar a Bíblia como isso que vai adiantar? Não vai adiantar nada. Você está usando o livro como um amuleto, e não é, né? É no seu coração, essa maneira de salmodiar ao Senhor, dar graças ao Senhor por tudo, né? Acontece uma coisa com você, você sai daqui para São Paulo para pegar o avião, perde o avião. Você não vai se maldizer, você não vai, né, esbravejar, xingar, não. Você fala, meu Senhor Deus, eu fiz, né? Bom, claro, se você saiu atrasado, você já está correndo o risco de chegar mesmo lá, aí é problema seu. Você chegou e não. Agora, se saiu no tempo certinho, mas aconteceu algo inesperado aí na estrada, ou alguma coisa, né? Que você saiu com todo o prazo, né? Até uma folga, mas você não conseguiu. Agradeça ao Senhor, meu Deus, te agradeço. O Senhor sabe de todas as coisas e pronto. Fiz aquilo que era para fazer, tive um prejuízo, sim, o Senhor Deus é poderoso para me suprir desse prejuízo e de uma maneira ou outra vai ser resolvido. Amém. Agradeça a Deus, ou seja, será agradecido, né? Salmodiando ao Senhor, sempre louvando o nome do Senhor. Senão, com a mesma boca que eu louvo, eu amaldiçoo, né? Eu vou amaldiçoar também, vou falar da vida, vou falar de tudo, estou falando do Senhor Deus. Ué, se Ele está no comando e, de repente, as coisas acontecem, eu começo a amaldiçoar, estou falando daquele que está no comando. Então, eu estou querendo assumir agora, né? Tiro Deus, eu assumo. Não. Então, que o Espírito Santo realmente possa sempre abrir nosso entendimento e que possamos ter em mente, né, essas coisas. Por quê? Nós, assim, a todo momento estamos passando por isso, né? A todo momento. Ou você está passando na família, né? Problemas familiares, onde você tem que, como diz outro, conta, a gente, com os músicos que a gente brinca, né? Conta até 1000, né? Conta compasso de espera, conta, antes de tocar. Tem vários compassos que é silêncio, silêncio, silêncio. Às vezes, uma obra de 1 hora de duração, a gente, o pessoal da percussão que a gente brinca, né? Às vezes o triângulo, ele só dá um tempinho só, a peça inteirinha, 1 hora de duração, ele só tem uma participação e mais nada. O resto ele vai contar. A participação dele foi só aquela, né? Então a gente brinca, olha, tem hora que você tem que contar, contagem, conta aí, né? Não se afobe, não avance, deixe que o Espírito está no controle, né? Se ele está no controle, você é controlado. Você não está no controle, você é controlado. Se você é controlado, você é guiado, né? Então, que o Senhor Deus realmente possa nos guiar, que nós possamos pedir misericórdia ao Senhor, porque não venha em nós aquela vontade humana de agir. E vem, ela vem, é fato. Mas que nós possamos clamar ao Senhor nesse momento, né? E que Ele... Por isso que nós temos que estar sempre pensando, né? Quando fala orando, né? Constantemente orando em espírito, é com esse pensamento, entendendo, Senhor Deus, me capacita, me dê graça, porque de uma hora ou outra pode vir alguma situação aí que eu vá querer agir, me segura, né, que eu possa estar no teu inteiro dispor, né, fazendo a tua vontade, no centro da tua vontade. Me use sempre como instrumento, né, instrumento em tuas mãos. É isso que o Senhor possa nos capacitar, né, nos dar graça. Então, acho que foi lido Colossenses 3, 12 a 17, né? Agora, Raquel, você pode falar... Eu pergunto para... Mas
Às vezes o relógio dela está até... Falta 1 minuto. 1? Isso. Ah, então tá bom. Então vamos parar por aqui. Vamos parar no 23 em diante, né? Se Deus quiser, domingo que vem. Então tá bem. Vamos dar graças ao Senhor aqui por esse estudo, né? Pai amado, te agradecemos nesse momento por mais esses minutos que passamos aqui na tua presença, Senhor. Pedimos que, mais uma vez, que o teu Espírito Santo possa falar aos nossos corações, nos esclarecendo, Senhor, nos dando a revelação da tua palavra, e que possamos realmente, Senhor, entender que precisamos colocar em prática a tua palavra, senão seremos como aqueles ouvintes esquecidos que Tiago fala na tua palavra, mas que possamos realmente, meu Senhor Deus, ter a prática, meu Senhor, de tudo aquilo que tu está nos ensinando. Abra o nosso entendimento, tenha misericórdia de cada um de nós, é que nós te pedimos e te agradecemos, de hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus.